Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Nas eleições municipais de outubro, as mulheres brasileiras, que são 52% do eleitorado, estarão completando 80 anos de direito de voto. Muitas mulheres serão candidatas a prefeitas e vereadoras. O voto feminino foi adotado a partir de uma reforma do Código Eleitoral, através da assinatura do Decreto-Lei número 21076, de 24 de fevereiro de 1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. O Brasil foi pioneiro na adoção do voto feminino. A Argentina e França só o adotaram na década de 1940. E Portugal e Suíça em 1970. Para debater o assunto, convidamos as deputadas Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e Dorinha Seabra, de Resende, do DEM de Tocantins. Deputada Alice Portugal, como é que a senhora vê todo esse processo de conquista da mulher na sociedade brasileira? Como é que a senhora encara os problemas que a mulher enfrenta ainda hoje na sociedade, que ainda existe muito preconceito em relação à mulher, não é? Pois bem, apesar do Brasil ter sido pioneiro na instauração do voto feminino, nós viemos de um processo de colonização, de construção da República a posteriori, onde a mulher praticamente foi excluída do processo da construção, não é, do Estado brasileiro, da estrutura de políticas públicas do Brasil. Primeiro a escola. Passamos mais de 200 anos proibidas de irmos às escolas. Então as escolas confessionais é que passaram a incorporar mulheres, mas para a prática das prendas domésticas. Não é? Infelizmente, no grande território brasileiro do interior, mulher na escola era para aprender a fazer bilhete para namorado. Depois, a incorporação da mulher na cidadania, já na República, inclusive com a eleição da primeira prefeita, Alzira Soriano, uma dentista do Rio Grande do Norte, foi eleita em 32 e teve que ir à justiça, apesar da definição, para poder tomar posse. Então, foi uma cidadania tardia, parcial, né? E com muitas dificuldades, porque a mulher até hoje tem grande dificuldade de financiamento das suas campanhas. Por isso, é unânime na bancada feminina, de forma suprapartidária, né, que nós tenhamos o financiamento público de campanha e que haja alternância na lista, para que seja um homem e uma mulher. Senão seremos sempre rabeira das listas, jamais primeiras, mesmo que sejamos grandes lideranças em nossos lugares, né, e, obviamente, a garantia do financiamento para que não venhamos a disputar com grandes fortunas. Porque mesmo as mulheres filhas de grandes fortunas, em geral, não são financiadas. E a senhora, deputada Dorinha Seabra Resende, a senhora como é que vê esse problema do papel da mulher na sociedade brasileira, as restrições que a mulher sofre? Como é que... Olha, eu concordo plenamente com o que foi colocado pela deputada Alice. Na verdade, houve avanço sim, mas é um avanço quase que permitido e permissivo. A representatividade da mulher, a força, a determinação, o processo de formação da mulher, a mulher hoje tem uma qualificação melhor do que o homem. Os números mostram que na educação a mulher está à frente, ela estuda mais, nós temos mais mulheres com curso superior, mas quando a gente chega no espaço do poder, a relação ainda é quase que permissiva. No sentido, em que sentido? O homem permite que a mulher ocupe algumas posições, desde que seja uma coisa controlada, e a maioria são os homens que ocupam. Inclusive, na área da educação, uma coisa que é interessante, a maioria dos profissionais da educação são mulheres. Os números mostram isso. Mas quando nós vamos para as posições de chefia, secretários municipais, secretários estaduais, posições de destaque, mesmo na estrutura federal, o número maior é de homens. É como se quando chegasse na hora de exercer o poder, de ocupar posições de mando, a mulher não teria condição. Então, eu acho que principalmente nós temos foco, coincidentemente, de educação, eu acho que esse processo de formação e educativo, ele precisa acontecer. Quando a deputada toca no assunto da questão de financiamento, ele é excludente, sim, porque normalmente a mulher precisa de ajuda
quase que uma autorização para que ela possa investir o seu próprio recurso numa campanha eleitoral. A relação das disputas e mesmo o percentual de mulheres participando ou concorrendo a cargos eletivos passou a ser quase que bom, nós temos que ter esse detalhe de colocar o número de mulheres, mas quase sempre são mulheres que não têm condição de disputa de voto, não têm as mesmas condições do ponto de vista financeiro, então ficou fachada. Tanto é a nossa bancada hoje, nós não ocupamos nem 10% do número de deputados. São mulheres ativas, quase todas... Já foi pior, né? Sem dúvida. Já foi pior. Tem sido progressivamente melhor. Tudo já foi pior. Diga-se de passagem que enfrentar, nos primeiros anos da República, Rui Barbosa sendo contra o voto da mulher, não é? O insuperável Rui, o que tinha olhos de ver, o águia de aia. Civilista. Não é? Não foi fácil. Então, as sufragistas merecem todo o nosso respeito, tanto que às vésperas do 8 de março nós sempre as homenageamos. Porque hoje as 49 deputadas, nós só somos 49 em 513. Pense nisso. Nós somos a maior parte da população brasileira, o maior percentual de eleitoras. E apenas 49 deputadas. Será que nós só temos 49 vozes femininas para trazer opiniões para a Câmara dos Deputados? Esse Então, percentual, isso é revelador do que Dorinha levantou. Nós temos dificuldade nessa construção. Essa dificuldade, Tarcísio, advém da mais antiga forma de discriminação que a humanidade tem notícia. O que os antropólogos dizem é que, na medida que a propriedade privada foi instalada em superação da velha comuna primitiva, né, as mulheres passaram para dentro da cerca como propriedade do homem, para gerar os seus herdeiros. O homem coletor, caçador, né, acumulador da riqueza, né, e a mulher organizadora, o provedor, inventora da agricultura, né, educadora primitiva. Esta mulher acabou sendo apenas reduzida à condição de matriz, né, dos que herdariam esta riqueza. Isso é um processo que leva pela humanidade uma série de exemplos fortíssimos. Então, na escravidão, a mulher era escrava do seu senhor, escrava do seu escravo. Né? Então, daí vem, as mulheres estão atrás do grande homem. Na democracia grega, não faltava a plebe rude, os escravos e as mulheres. Né? Na Idade Média, tenebroso o período. Então, inventa-se, inclusive, o celibato para que a herança não seja disputada com as mulheres. Porque, naquele período, igreja e Estado eram fundidos. Né? É dessa fase que vem os contos infantis. É um processo internacional, né? Mundial, histórico. Mundial. Tanto que eu me orgulho muito aqui, nós conseguimos aprovar na Comissão de Educação, já foi para o Senado, não é, a inclusão curricular de que a historicidade da mulher, por essas fases da humanidade, precisa ir para o conteúdo dos cursos de História ou de Sociologia no ensino básico. Né? E hoje nós podemos votar também a indução à equidade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Então, esse problema da discriminação, alguns brincam, por que um Dia Internacional da Mulher? Então, a ONU pegou em 45, pensou uma tragédia americana, em que um dono de uma empresa têxtil queimou mulheres que faziam greve para diminuir a jornada de trabalho de 16 horas diárias para 12, né? E, inclusive, 15 grávidas foram mortas nesse episódio. Em 45, né, foi instituído esse Dia Internacional da Mulher, para que nós pudéssemos marcar essa tragédia feminina. A gente hoje recebe flores no 8 de março. Mas, na verdade, nós ressignificamos o papel da mulher na sociedade, de simples matriz para cidadã, não para estar à frente do grande homem, mas para a sociedade solidária. Agora, deputada Dorinha Seabra Rezende, a senhora que é professora, a educação tem um papel importante nesse processo de libertação da mulher dentro da sociedade. A senhora não acha isso? Concordo plenamente, em vários fatores. Primeiro, o próprio acesso, como já foi colocado, que era limitado para a mulher. A mulher tinha espaço na escola para ser bem preparada para a puericultura, para ser mãe, para ser dona de casa. O processo educativo que a mulher teve acesso e agarrou, os números mostram isso, as mulheres permanecem com mais sucesso na escola, elas seguem a carreira. Quando ocupam o espaço no mercado de trabalho, quando elas têm essa oportunidade, normalmente elas têm um desempenho superior aos homens, até porque elas têm que o tempo inteiro estar mostrando e comprovando que são competentes, que podem ocupar esse espaço.
quase sempre elas têm que dividir a jornada de casa, a jornada de mulher, a jornada de mãe. E a educação tem um papel essencial, não só em termos de oportunidade, mas uma coisa que é muito importante, que a gente não pode achar que em relação à questão da mulher ou da discriminação e da relação de poder vai acontecer naturalmente. É através da educação, através da luta, através da posição que a mulher vai ocupando, forçando muitas vezes e quase sempre o seu espaço, é que nós vamos mudar as relações de poder que acontecem na sociedade. E a educação tem um papel essencial de preparação da mulher, mas também através dos conteúdos escolares, através do trabalho do educador, do professor, mostrar que as relações não são iguais. As relações, existe uma relação de força que vem ainda desde a história da humanidade, nessa relação de força do homem que domina, e essa relação de força física que acabou sendo transportada para as outras relações de poder, e a escola não pode achar que isso é natural. Muitas vezes as pessoas pensam assim, naturalmente isso vai mudar. Não vai mudar naturalmente. Vai mudar, sim, através da luta, através do processo da mulher se qualificar, e aquelas que conseguem ocupar melhor o espaço, buscar espaço para garantir o espaço igual para a mulher. Por isso, naturalmente, não adianta deixar, muitas vezes, aqui os deputados dizem o seguinte, alguns, não precisa ter cota, não precisa ter alternância em lista, porque naturalmente as lideranças mais fortes vão ocupar naturalmente essa relação. Não vai acontecer nada naturalmente. Tem que ter, sim, luta, espaço. Nós precisamos assegurar inicialmente um espaço que seja em lei, para que a mulher possa ter a oportunidade. Porque, na maioria das vezes, é negada a oportunidade de participação. Deputada Alice Portugal, esse relatório do deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a reforma política, a senhora acha que é benéfico para a mulher ou é prejudicial? Não, é um avanço. O deputado Henrique Fontana, inclusive, tem uma visão bastante alargada e progressista sobre a questão da mulher na sociedade. E ele, em função da média do pensamento, fez uma proposta de 2 homens e 1 mulher nas listas. Então, 2 para 1. A nossa proposta é de equidade, é de paridade, né? A nossa proposta da bancada feminina. Vamos disputar no plenário. Ele fez de 2 homens e para 1 mulher. Na lista. Na lista. Cada partido. Na lista. Agora você veja. A senhora acha que devia ser paritária? Paritária, 1 homem e 1 mulher. 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 Mas a realidade talvez não seja essa, né? Pois bem, ele fez... O Fontana está sendo pragmático. O Fontana fez digamos assim... Uma concessão. Uma pesquisa, né? Entre os líderes. Fez um equilíbrio de posições, porque há aqueles que, como Dorinha relatou, não é, que acham que não é preciso qualquer tipo de indução. As políticas afirmativas, elas são uma realidade no mundo inteiro, para segmentos da sociedade que foram excluídos, que tiveram dificuldades, que sofreram obstruções para ocupar o espaço igual na cidadania. As cotas, elas servem para isso. São políticas temporárias, são políticas de afirmação, portanto, de discriminação ao contrário, não é? E nesse sentido, há países que tiveram o direito ao voto da mulher posterior ao do Brasil, mas que já estão, por exemplo, como a Argentina, com 46% do parlamento ocupado por mulheres. Mas lá, os partidos que não cumprem a cota sofrem sanção. Países africanos, como Moçambique, né, por decisão constitucional, 50% de homens e 50% de mulheres. Idem na Espanha, no período Zapatero, agora com retrações. Então, nós pensamos que no Brasil, essa grande economia, esse país que se desenvolve, em que há políticas de afirmação, temos a primeira mulher presidenta da República, conseguimos que a chave do Minha Casa Minha Vida vá para a mulher. A posse da terra da reforma agrária em andamento no Brasil de maneira constitucional, não é? A posse, o título é da mulher. Porque nós sabemos que a mulher defende a sua prole e não vende o seu teto, não vende o seu pedaço de terra. Então nós temos grandes avanços, mas precisamos, do ponto de vista do poder, compreender que esse avanço também tem que acontecer. Então, em última instância, o relatório de Fontana nos serve. Gostaríamos da paridade como em países avançados. Mas 2 para 1 é um avanço em uma sociedade que nem a cota de 30% é cumprida porque os partidos não sofrem sanções. Deputada Dorinha, eu queria lembrar exatamente isso que a deputada Alice Portugal falou. A realidade é diferente
da teoria. A realidade é que as listas nos estados dos partidos não recebem grande adesão de mulheres. Há muita dificuldade dos partidos de conseguir mulheres. Essa que é a realidade. Mulheres que tenham capacidade de mobilizar eleitores. Não é verdade? Eu particularmente, acho que é um equívoco essa lógica de pensamento. Eu acho que, na verdade, pelas questões econômicas, pelas relações de poder, a mulher sequer tem acesso. Raramente, ou a mulher entra para compor a lista das candidatas como uma obrigatoriedade que o partido tem que atingir uma cota, ou uma mulher que já teve uma grande luta e ocupou aquele espaço na marra. O que eu acho que os números mostram que nós poderíamos estar à frente se a gente tivesse as mesmas oportunidades, inclusive de financiamento, para acessar a campanha. E o que eu acho que é importante, o próprio deputado Henrique Fontana esteve com a bancada feminina, ele foi sensível, ouviu, ele esteve em outros momentos em debate, e o que ele alega é concreto. Ele diz, olha, eu tenho um número significativo de deputados homens. Dificilmente eles votariam num projeto de reforma um por um. Então, eu estou tentando conseguir que a gente consiga avançar numa relação que seja menos agressiva para os deputados homens, que são significativamente maiores do que as mulheres. Lógico que ele tenta fazer uma conciliação, como a deputada Alice colocou, é um avanço, mas nós precisamos entender que nós precisamos caminhar mais. Até porque, numa eleição mista, em que nós teremos uma parte de voto direto e uma de lista, naturalmente no direto, continuar tendo toda essa estrutura de discriminação e de força na relação homem e mulher. E o que a gente precisa entender, e os números têm mostrado isso, quando a mulher tem oportunidade, não precisa ser igual não, mas tem oportunidade de acesso, ela tem ocupado esse espaço brilhantemente. E o que nós estamos querendo hoje, eu acho que isso é simbólico, é mostrar que a mulher tem condição sim de ocupar o espaço com grande qualidade, mas as oportunidades precisam ser diferentes. Não é que as mulheres não buscam, Tarcísio, é que elas não têm condição de disputa. Normalmente, na relação de poder econômico, inclusive na estrutura da sociedade, de financiadores de campanha, de pessoas que vão apoiar, a relação é diferenciada. A própria formação de lideranças, né, essa diferença já se dá, porque a dupla jornada da mulher, ela trabalha fora, né? Ela, sociologicamente, a gente diz que é dupla, mas é tripla de verdade, né? Trabalha fora, ela dá assistência aos filhos, ela é a educadora, ela é a condutora. Nós temos no Brasil mais de 40% dos lares governados por mulheres. Na minha cidade, Salvador, é 51%. 51%. Não é? Nos auditórios a gente manda levantar a mão, estão lá as provedoras. Os lares chefiados por mulheres no Brasil. Os homens precisam pensar o motivo desta evasão. Né? E, sem dúvida, à noite, a mulher, para sair para uma reunião de sindicato, de associação, de igreja, não é? De partido político, onde ela vai se credenciar para o processo político, ela tem enorme dificuldade, porque ela tem a dupla jornada. Não é? Então, esse processo é um processo sociológico, cultural. Nós precisamos induzir nas escolas, na família, a divisão de tarefas. Menino varre casa, menina varre casa, menina, não é? Lava roupa, menino também. Então, é necessário essa construção cultural da partilha, dos afazeres domésticos, o próprio Estado, com a garantia de creches, né, da educação integral, desonera as mulheres dessas funções invisíveis. Nós temos uma grande polêmica de debate na casa, que é a aposentadoria da dona de casa. Mas a mulher madura, ou de meia idade, que abdicou da sua atividade profissional para dar suporte à construção familiar, aos 50, não é? O seu marido ainda em boas condições de sedução, a troca por uma de 20. Isso, evidentemente, na brincadeira, mas acontece muito no Brasil. Esta mulher que já não tem filhos menores, ela sobrevive como? Ela vai para as barras dos tribunais humilhar-se em busca de uma pensão. Então, nós temos uma geração de mulheres com problemas graves no Brasil em função, não é, desta circunstância da dependência. Então, de fato, o problema cultural é a matriz. A discriminação é a matriz, né? Ela é invisível, muitas vezes ela não é. Por isso que eu falei da importância da educação. do papel educativo. Fundamental.
fundamental. Para a transformação da mulher numa profissional de alguma Nós coisa. estamos tendo muitos êxitos. Para disputar no mercado de trabalho um emprego. Como a professora Dorinha disse, nós somos a maior parte dos professores universitários, a maior parte dos educadores, a maior parte dos aprovados em concurso no Brasil. Mas quando você vai para o topo das carreiras, nós somos a minoria nas funções graduadas. Mas ainda somos, no mundo, a maior parte dos analfabetos, dos pobres, de todo mundo. Esse é que é um processo perverso. No Brasil, né? As mulheres negras ocupam o subsolo das condições de empregabilidade no país. Ou seja, o subemprego, o desemprego, o emprego doméstico sobram para as mais pobres e para as mulheres negras. Aí se junta a discriminação de raça e gênero, né? E uma coisa que eu acho que é interessante, a educação não só como instrumento de formação e qualificação, mas também para desvendar esse véu de faz de conta que não existe diferença de tratamento, que a mulher não ocupa porque não quer, porque ela não se dispõe a enfrentar. Na verdade, a luta para ela ocupar o espaço é uma luta sobre-humana, né? Ela tem que mostrar que ela é capaz o tempo inteiro. E uma coisa que é importante é que, às vezes, a própria mulher, ela reforça essa relação. A mulher é chefe de casa, ela educa os seus filhos e, às vezes, ela induz essa relação de mulher faz isso e homem não faz. Nos seus próprios filhos. Muitas vezes, ela não usa o espaço que ela tem educativo na família para também formar os seus filhos de maneira diferente. É cultural. É cultural e é educativo. Ela tem que perceber que a relação ela está desigual, porque ela tem um espaço educativo na formação da sua própria família, que ela pode formar diferente. Ela pode preparar, sim, o menino e a menina para dividir igualmente as responsabilidades. Com aptidões, lógico, todos nós temos facilidade e dificuldades para lidar, não por uma questão de gênero, mas por questão pessoal. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Prazer. E Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.